Oi, tudo bem? Algo que fica bem claro na Bíblia é que vale a pena servir a Jesus, vale a pena seguir os caminhos de Deus, porque existem promessas grandiosas. A Bíblia fala que não penetrou no coração do homem, nunca os olhos viram e ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas algumas coisas Deus nos revelou. Por exemplo, vamos ver a cidade santa, a Nova Jerusalém. Está escrito que haverá um novo céu, uma nova terra. Até mesmo em relação ao nosso corpo. Como será o nosso corpo? Como será o corpo após a ressurreição? O apóstolo Paulo ele explica que ele fala algumas coisas que nos dá uma ideia de como será o nosso próprio corpo após a ressurreição. Porque ele fala aqui, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 35. Depois o apóstolo Paulo ele faz uma comparação com o trigo. Ele fala algumas coisas a mais, como a diferença que existe a questão da carne, existe a carne dos peixes, carne dos animais, que tudo é diferente. Paulo fala que há corpo celestial, há corpo terreno, uma é a glória do celestial, outra é a glória do terreno. O apóstolo Paulo fala essas coisas. Mas em relação ao trigo, em relação à semente, o apóstolo Paulo faz uma comparação. Ele fala que é semelhante quando a pessoa ele planta uma semente e não nasce a mesma semente. Vai nascer a planta que vai produzir uma outra semente. Assim diz o apóstolo Paulo, que esse nosso corpo ele não vai ressurgir. Esse corpo será plantado, vamos dizer assim, ou semeado em corrupção, mas ele vai herdar a incorrupção. Está escrito aqui no verso 42 de 1 Coríntios capítulo 15, ele fala assim: mas pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita em honra. Semeia em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia o corpo natural e ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então isso é algo incrível. Aqui no final ele fala, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do que é natural. Ele fala aqui no verso 45, porque ele fala, assim como o primeiro homem Adão foi feito alma vivificante, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Nós sabemos que o último Adão é Jesus. E Jesus ele ressuscitou com um corpo. Inclusive Jesus, ele aparece para os discípulos, ele aparece ali para Tomé, e fala para Tomé para as suas mãos. E Jesus fala, um espírito não tem corpo como eu tenho, não tem carne e osso como eu tenho. E Jesus come ali perante eles. Jesus comeu e bebeu perante os discípulos. Então Jesus fala, eu não sou um espírito, ou seja, nós teremos um corpo físico também, como Jesus. Então o apóstolo Paulo fala, o primeiro homem foi a alma vivente, o segundo, o espírito vivificante. Se nós trazemos a imagem do primeiro homem, que é Adão, trazemos a imagem também do segundo Adão, que é Jesus. Por isso nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus. Isso é algo incrível. Acho que nenhuma pessoa consegue entender isso no sentido prático. Como se diz, é bom demais para ser verdade. Imagina aquele homem, é uma pessoa milionária, mas ele não tem boa saúde. Ele daria todo o seu dinheiro para ter boa saúde, mesmo aqui nesse mundo, mesmo nesse estado de pecado. Ele gostaria de ter um corpo sadio, mesmo nesse mundo. Porque não existe um corpo perfeito no mundo por causa do pecado. Mas mesmo assim, cada pessoa gostaria de ter a melhor saúde possível, daria tudo para isso. O tanto que é importante o nosso corpo. Por isso nós precisamos também cuidar do nosso corpo, precisamos lembrar disso. Então Deus fala no livro de Apocalipse, capítulo 21, que fará novo todas as coisas.
Deus fala um novo céu, nova terra, mas também nos dará um novo corpo. Inclusive está escrito, nós teremos até um novo nome, haverá um novo nome lá na glória. Todas essas coisas serão passadas e nós teremos, segundo o apóstolo Paulo, um corpo imortal, segundo o apóstolo Paulo, segundo a palavra de Deus, segundo o próprio Deus. Nós teremos um corpo imortal. Então vale a pena servir a Jesus, porque tudo isso é de graça, é a graça de Deus. Basta nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador. E todas essas promessas se cumprirão em cada um de nós.